Boa tarde, pessoal. Paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós estamos aqui para o nosso último dia do ciclo de palestras sobre as Sagradas Escrituras, né? E hoje nós vamos ter uma breve introdução sobre o livro do Apocalipse com o Pedro Duque. Vamos esperar o pessoal ir chegando aqui na live. E a gente vai chamar o Pedro. Boa tarde, Letícia Monteiro, Vânia, Bruno. Boa tarde, Andréia, Denise. Tá dando para ouvir bem, pessoal? A imagem tá boa? Boa tarde, mãe. Minha mãe tá assistindo a live. Boa tarde, Maria Anitta Camões. Oi, Letícia, tudo bom? Matheus Alves. Vou chamar o Pedro agora. A gente vai esperando o pessoal chegar. Já vai dando início. Fala, Pedro. Fala. Beleza? Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Então, desejamos aqui boas-vindas ao Pedro, esse nosso último dia de palestra. Ele vai trazer um pouco para nós, né, Pedro? Eu estava falando aqui que hoje a gente vai ter uma breve introdução a esse livro, o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Livro que dá muito medo, tanta gente, né? O povo tem medo. Quando eu era criança, eu pegava Apocalipse, eu morria de medo, não dormia bem, mas estamos aí. Estou tentando achar lá no Facebook. Eu queria já, de antemão, avisar que eu tenho um recém-nascido aqui em casa, então se ouvirem... Famoso João Paulo. Se ouvirem choro, eu tiver que sair correndo aqui para dar um suporte. Tranquilo. Ó, tia Helane tá, ó, já torcendo aí pela live, ó. Pedro Duque, que o Espírito Santo seja a sua fortaleza. Amém. Não tem como dar errado, né? Isso aí. Participação especial do JP na live, ó. Estão ouvindo? Pedro, é todo seu. Nosso Facebook. Agora você pode fazer uma oração inicial. Se quiser, fica à vontade. Tamo aí. Beleza. Vamos rezar, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
fazer que apreciemos exatamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aí. Meu nome é Pedro. Sou professor, sou paroquiano. A paróquia de origem, né, da minha vida inteira é a de São José Operário, nessa paróquia que eu cresci. Fiquei muito honrado com o convite de vir aqui poder falar sobre o livro do Apocalipse. Eu fiz umas anotações aqui, né, e aí eu vou me basear nelas para poder, então, se eu estiver olhando para o lado aqui, sabe que eu estou olhando minhas anotações. Vício de professor, né? Não dá, senão me perco, senão vou ficar perdido aqui. Eu falo muito e aí eu posso me perder. Então, assim, o livro do Apocalipse, né? Introdução ao livro do Apocalipse. Eu não sou nenhum biblista, né? Já quero de antemão deixar isso claro também. Mas aceitei o convite para falar diante de tudo que eu havia estudado, de tudo que eu havia lido, que não é muita coisa, mas para poder contribuir de alguma forma com o crescimento, né, da igreja como um todo. O que me consola, como dizia o Papa Bento XVI, é saber que Deus é capaz de usar instrumentos tão insuficientes como eu, né? Então, aqui estou, para a maior glória de Deus. Eu queria começar fazendo antes de começar, eu queria de novo, data máxima vênia, dizer que eu tenho um filhinho recém-nascido aqui e ele está passando por um processo de amadurecimento, né? E a gente também. Então, se ouvirem choro, alguma coisa, saibam que é o meu pequenininho, tá bom? Que está passando por esse momento, né? Muito estímulo, muito estresse, tem barulho aqui perto, está numa festa aqui no condomínio, e aí ele fica muito irritadinho, né? Mas Nossa Senhora vai cuidar de tudo, São João Paulo II também. Então, para começar, eu queria falar assim, sobre o livro do Apocalipse. Ele é o único livro profético do Novo Testamento, né? A gente poderia dizer que ele é o livro do passado e do futuro, porque ele fala de coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda vão acontecer, né? Mas não é para a gente ficar lendo o Apocalipse e ficar desesperado, né? O livro do Apocalipse, eu prefiro lê-lo como um livro da esperança, né? Por que livro da esperança? Porque ali, no Apocalipse, narra-se a vitória de Deus sobre o demônio, a triunfal vitória de Deus sobre o demônio, né? A maravilhosa vitória de Deus sobre o mal, né? E por que não dizer a vitória do Imaculado Coração de Maria, né? No fim, o meu Imaculado Coração triunfará, né? Passaremos por tribulações? Sim, passaremos. Mas seguiremos confiantes, né? Seguiremos firmes, juntos e unidos ao sofrimento de Cristo, né? É isso que importa, né? Que nós aceitemos, né, e compreendamos quais são esses sofrimentos, né? E qual é a utilidade desses sofrimentos, né? Porque, veja, existem sofrimentos que são sofrimentos inúteis, né? Sofrimentos que não servem para nada. Geralmente são aqueles sofrimentos que nós escolhemos quando fazemos mau juízo da vida, né?
que Deus pode, eventualmente, se aproveitar desse sofrimento para tirar um proveito. Porque Deus pode tirar um fruto de glória de qualquer coisa, de qualquer situação, né? Mas o que o livro do Apocalipse traz é uma mensagem de esperança, sobretudo esperança, da certeza de que Deus vencerá o demônio, né? E virá com seus anjos e seus santos julgar os vivos e os mortos, né? Então, quando a gente observa o livro do Apocalipse, quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente dá de cara com uma liturgia. E, na verdade, se nós observarmos, né, a Santa Missa, nós veremos que é do livro do Apocalipse que a liturgia é retirada, né? Nós temos as velas, o incenso, as vestes brancas do Cordeiro, né? O banquete nupcial do Cordeiro. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, né? Aquele que tira o pecado do mundo. Então, o livro do Apocalipse, ele é um livro litúrgico, eu diria assim, né? É a origem da liturgia, se nós podemos dizer. A origem da liturgia, a igreja retirou muita coisa do livro do Apocalipse, né? Porque a Santa Missa também tem essa natureza atemporal, ela atravessa o tempo, né? A liturgia é atemporal, né? Ela não se altera com o tempo, né? Ela não pode ser alterada com o tempo. A liturgia ela vem de Deus para que o homem celebre para Deus, não para os homens, como a gente, infelizmente, está acostumado a ver em muitos lugares por aí, né? Então, assim, o livro do Apocalipse ele foi escrito em hebraico. Por que São João, que é o autor do Apocalipse, o apóstolo São João, primo de Nosso Senhor, por que ele escreveu em hebraico, não escreveu em latim, né? São João, quando escreveu, ele estava preso na ilha de Patmos. Provavelmente em volta do ano 65, 66 depois de Cristo, tá? Quando ele escreve, por que ele não escreve em latim? Porque, veja, toda a Sagrada Escritura, todas as cartas que nós encontramos na Sagrada Escritura, por mais que elas tenham um caráter externo, ou seja, elas têm um remetente imediato, né? Por mais que elas possuam alguém para quem ela se dirige, e ali São João está se dirigindo, né, no começo do Apocalipse, ele se dirige às 7 igrejas da Ásia Menor, que são aquelas que estão na região hoje onde é a Turquia. Por mais que tenha esse caráter imediato, eu estou me dirigindo a alguém, ela tem em si uma realidade atemporal, né? Ele está falando para alguém naquele momento, né? Mas também está falando conosco hoje, né? Ela, por mais que tenha esse caráter externo imediato, também tem um caráter atemporal, né? E nesse caráter externo que a Sagrada Escritura tem, as cartas da Sagrada Escritura possuem, se, por acaso, a carta do livro do Apocalipse fosse encontrada pelos imperadores, pelos guardas, ela seria destruída, né? Eles poderiam lê-la em latim, entenderiam do que está se falando, ela seria destruída. Nós não teríamos a riqueza que é o livro do Apocalipse, né? Ele teria sido destruído com certeza. Então, o intuito de São João, que recebe do anjo as visões, o intuito dele foi esse, né? Preservar a mensagem que ele queria passar, né? E aí, para isso, ele usa muitas alegorias e muitos símbolos
para poder se comunicar com o povo que leria a carta, né? Ele preenche de símbolos, né, a carta para que o seu povo pudesse entender e que os romanos não pudessem, tá? Na época em que ele envia, que se encerra a revelação, e eu não lembro se eu comentei no começo, mas o significado da palavra Apocalipse é esse, revelação, né? É uma revelação, né? O livro do Apocalipse. São João, inclusive, aqui eu passo uma parte. São João é o último apóstolo vivo. Na morte de São João, a revelação pública ela é encerrada, né? O que é revelação pública? É aquilo que é passível de fé. Aquilo que você tem a obrigação de acreditar como uma revelação divina, né? A Sagrada Escritura ela é uma revelação pública. E nós todos temos que crer nela. Como católicos, somos obrigados a crer, né? Diferente, por exemplo, de uma visão, da visão de Nossa Senhora em Fátima. Não estou dizendo que eu não creio, eu creio muito, tá? Mas ninguém é obrigado a crer nela como uma verdade de fé. Primeiro porque não se define nenhum dogma, não se tem nenhum fato dogmático revelado ali, mas tem muita verdade revelada, né? Nossa Senhora faz muitas profecias que se cumpriram, mas ninguém é obrigado a crer. Nós temos uma obrigação moral, assim, uma obrigação de coração de acreditar na mensagem da Virgem de Fátima. Mas nós não temos a obrigação mesma própria da revelação divina, porque esta foi encerrada na morte do último apóstolo, né? Todos devem acreditar. Então, porque veja, Nossa Senhora aparece para aqueles 3 pastores. Não é uma revelação pública, né? Não é uma mensagem pública. Nosso Senhor veio à Terra. Ele apareceu, ele existiu para todo mundo ver, né? Todo mundo via. É o que está revelado nos evangelhos. Mas as revelações que nós temos hoje são revelações privadas. E essas nós não somos obrigados a acreditar, né? Por isso é importante ouvir o que a igreja diz. Se a igreja reconhece e autoriza essa revelação, nós podemos nos aproximar dela com devoção. E há muitas revelações privadas que a igreja reconhece que são perfeitamente válidas, como é o caso de Fátima, Medjugorje, Medjugorje não é mais, mas La Salette, Lourdes, Guadalupe, né? São revelações reconhecidas pela igreja. Felizmente, Medjugorje não é mais reconhecido pela igreja, né? Pode até ter sido no passado, os videntes podem ter realmente recebido uma revelação, mas hoje a igreja não reconhece mais. Veja, todos os videntes, não quero entrar em juízo temerário aqui, né? Mas todos os videntes de Nossa Senhora morreram paupérrimos. Paupérrimos. Todos eles morreram pobres, humildes, santos, pequenos, escondidos. Os videntes de Medjugorje são donos de uma rede de hotel na Iugoslávia. São donos de uma rede de hotel que faz peregrinação. Quer dizer, é complicado. Como é que... Padre Gabriel Amorth, ele dizia que onde entra o esterco de Satanás, Deus não entra. O esterco de Satanás, para ele, era o dinheiro, né? Então, pode ter havido, sim, uma manifestação de Deus ali. Nossa Senhora pode ter aparecido em Medjugorje no começo, mas hoje a igreja não reconhece mais, tá? Mas as outras, sim. Então, voltando para o livro do Apocalipse, ele é o último livro do último apóstolo vivo, né? São João, ele escreve, ele revela para nós o quê, né? Ele revela justamente isso, a história da salvação da humanidade, tá? É isso que o livro do Apocalipse é, a história da salvação do povo de Deus. Basicamente, acabei a palestra aqui, não tem mais nada para acrescentar.
Essa é a mensagem do livro do Apocalipse. E aí, para dar essa história, narrar essa história, São João ele se cerca de símbolos, né? Ele fala da Grande Babilônia, né? Ele fala, são os 21 símbolos, né? A Babilônia, ele faz referência a Roma, não a Roma eterna, que é a Igreja Católica, mas a Roma que era a grande inimiga da Igreja, né? A Roma tirana, né? A grande prostituta, né? Por que ele faz essa comparação, né, com a grande prostituta, a Babilônia? E os protestantes hoje querem fazer a interpretação absurda de que a Babilônia é a Igreja Católica. Nunca foi, nunca será. A Babilônia, veja, tem um caráter imediatista. Ele está escrevendo uma carta temporalmente para uma situação específica. Ele está falando de quem é a Grande Babilônia. Se ele falar a Grande Babilônia é Roma, a carta teria sido perdida, né? Ele fala da Grande Babilônia e o consenso entre os biblistas, que não é o meu caso, estou apenas repassando o que eu li deles, né? É que a grande prostituta ela é Roma, né? Por quê? Porque ela se comporta como prostituta, ela se comporta como alguém que se vendeu, alguém que se rendeu ao poder, ao dinheiro, ao luxo, né? Roma também de certa forma, a própria besta a que se faz referência no Apocalipse. Veja, a mensagem imediata, né? Por quê? A besta ela seria uma relação de duplo poder. Um poder civil, né? Um poder governamental, né? E um poder religioso. Qual é o poder civil? É justamente o imperador, a pessoa do imperador, que rouba de Deus o senhorio, né? Você veja o desdém de Pilatos para Nosso Senhor. Você não vê que eu tenho o poder de te matar ou te soltar? O que Nosso Senhor responde? Você não teria poder nenhum se não fosse te dado do alto. Não teria poder nenhum sobre mim se isso não fosse te dado do alto. O meu reino não é deste mundo, porque se fosse, os meus soldados já teriam vindo aqui me socorrer. Mas o meu reino não é deste mundo. Então, primeiro é um poder humano e também um poder religioso. E que poder religioso é esse? É a religião de culto ao imperador. Ou seja, não adorem a Deus. Não adorem a Deus, adorem a mim. Eu sou Deus. Né? Ele está roubando o poder de Deus. Nessa época, o imperador, na época que ele termina de escrever, era Domiciano, né? Que foi um dos maiores perseguidores cristãos, mas ele passou por alguns imperadores, né? Isso porque eu estou falando aqui um pouco dessa questão da simbologia, né? Algumas curiosidades sobre o livro, para entrar daqui a pouquinho nessa questão da história da salvação do povo de Deus. A minha ideia é tentar desmitificar essa coisa do medo, do apocalipse, esse pavor que as pessoas têm, né? O meu povo sofre por falta de conhecimento. A gente não conhece e o homem teme aquilo que desconhece, né? Você veja, o livro do Apocalipse ele é tomado por simbologias, como eu já havia dito. E existem 3 números na Bíblia que são números que significam muito grandemente a perfeição, a plenitude, né?
Que números são esses? O 7, o 10 e o 12. Gravem isso, 7, 10 e 12. Né? O 3 também tem uma certa relevância, mas eu vou explicar por quê. Porque o 3 é um número de certeza, de confirmação. Né? Por exemplo, o 7 é o número da perfeição. Deus fez o mundo em 7 dias. São 7 sacramentos, né? São 7 dons do Espírito Santo. Né? O 7 é o número da perfeição. Então, se eu tenho o número 7, o 7 ele se dirige, se revela, se manifesta em Deus. Deus é o 7. Tá claro isso? Se eu tirar, quem é o primeiro ser da vida? Não é Deus? Deus é o primeiro. Se eu tiro o primeiro ser do 7, quanto sobra? 6. Não é isso? Então, 7 menos 1, 6. O número da besta é 666. Então, a besta ela é a certeza, 3 vezes, da ausência de Deus. Certo? Então, a besta do Apocalipse, ela é isso. Ela é não necessariamente o demônio manifestado, encarnado, né? Mas o demônio agindo. Né? É a certeza de que Deus não está presente. E São João ele fala muito claro, né, que 666 é o número de um homem. É o número de um homem. Um poder religioso e um poder civil. Né? Ora, quem foi o imperador que decretou necessariamente ele oficializou a perseguição aos cristãos? César Nero. E se nós pegássemos e avaliássemos em aramaico o Czar Neros, as letras da escrita de Czar Neros em aramaico, a soma da simbologia dos números para cada letra, dá exatamente 666. Entendeu? Então, é exatamente Nero, que foi o primeiro imperador. É claro que é só Nero? Não. Ele foi o primeiro. Veja, a mensagem imediata é Nero. Mas todos os outros imperadores que perseguiram, e todos aqueles que até hoje perseguem a esposa do Cordeiro, são a besta do Apocalipse. Quem são eles? Os comunistas, os socialistas, os progressistas, os abortistas, todos esses, os modernistas, todos esses que perseguem a igreja, que tentam destruir a igreja, também são manifestações do 666, até hoje. O livro do Apocalipse é o livro do passado, do presente e do futuro. Né? Todos esses que são declaradamente inimigos de Deus, veja, se você defende o aborto, você é necessariamente inimigo de Deus. Né? Se você defende ideologia de gênero, se você defende regimes totalitários que dizimaram cristãos, você está se declarando inimigo de Deus. Você está servindo a esse senhor do 666. Tá certo? Se nós temos o 777 como a perfeição total, a certeza da perfeição, o 666 é a certeza da imperfeição, é a imperfeição total, né? Se desse para dizer assim filosoficamente. É a imperfeição total, né? Inclusive foi César Nero que decretou a morte, né, de São Pedro e São Paulo. Há algumas interpretações de que o número 666 seria uma frase em latim que se refere ao Santo Padre, que diz
o Vicarius Filii Dei, o vigário do Filho de Deus, né? Vicarius Filii Dei. O D é 500, né? O I vale 1, o L vale 50, o V vale 5, o C vale 100, fazendo a soma daria 666. Ora, o livro não foi escrito em aramaico, não foi escrito em latim. Então não tem como São João ter feito um absurdo desse, né? Se levantar contra o vigário do Filho de Deus, que era o seu chefe, que era São Pedro. Por vários motivos, essa interpretação é absurda. Mas é isso que os protestantes tentam fazer. Nós não podemos cair nessa. Estou falando de algumas curiosidades, tá? Para entrar lá. Lá no capítulo 7, ele fala dos 144 mil que serão salvos. Nossa, serão só 144 mil? Né? Não vou entrar no rolo da predestinação em São Tomás de Aquino aqui não, porque eu não sou nem capaz de fazer isso. Lembra que o 12 é um número simbólico? Né? São 12 tribos de Israel, são 12 apóstolos, 12 coroas ao redor da Virgem do Apocalipse, né? O número 4, ele se refere aos 4 cantos da Terra. É a dimensão plena realizada, né? A cruz, de alto a baixo, da esquerda para a direita, em todas as regiões do mundo, né? Os 4 cantos do mundo. Os 4 animais do Apocalipse, que são os 4 evangelistas, ou seja, a plenitude da revelação, né? E o 3 é da certeza, né? Então, o nosso Senhor espera 3 dias para ver se Lázaro tinha morrido mesmo, para poder fazer o milagre, né? Os judeus esperavam 3 dias, por isso o nosso Senhor espera 3 dias para ressuscitar, para dizer que ele morreu sim e que ele venceu a morte sim, né? Então, se você pega 3 vezes 4, dá 12, né? Então, 12 vezes 12 mil, quer dizer, seria cada tribo de Israel teria 12 mil salvos. Essa é uma simbologia, né? Não necessariamente 144 mil. Mas esse número representa os justos do Antigo Testamento. Eles não tinham necessariamente, não tinham o Senhor, eles não tinham a Virgem Maria, eles não tinham nada. Eles foram fiéis pela revelação que foi dada aos profetas, né, aos patriarcas, e permaneceram fiéis. Né? 12 mil para cada tribo de Israel, ou seja, os justos do Antigo Testamento. É isso que representa as 12 tribos de Israel. Certo? Eu quero entrar agora numa chave de leitura do livro do Apocalipse, tá certo? Para que a gente não se perca e não se apavore quando ler, quando for para ler o livro do Apocalipse, que a gente tenha esperança ao lê-lo, né? Ali ele narra, é claro, a tribulação, né? As grandes tribulações. Pedro, mas nós vamos passar pela grande tribulação? Mas nós já passamos por várias. Nós já passamos por muitas tribulações, né? Muitas tribulações. No mundo hoje, são cerca de 110, 115 mil cristãos assassinados por ano por causa da fé. Nós não estamos passando pela tribulação ainda? Nós estamos na tribulação, né? Então, não é que vai acontecer, não. Vai ser até pior do que está no livro do Apocalipse. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz nosso Senhor, né? Aqui, eu gostaria de recomendar a leitura do livro do Apocalipse, segundo o que a Igreja Católica recomenda, tá? É muito perigoso se pegar interpretações diversas daquela que a Igreja Católica chancelou, né? É muito perigoso porque
Cada um vai interpretar de um jeito, cada um fazer do seu jeito, e aí vira uma Babilônia, né? Cada um fala uma língua própria. Cada um vira uma Torre de Babel, aliás. Cada um vai falar a sua própria língua e ninguém chega a lugar nenhum, tá? Uma das interpretações mais recomendadas é a de Ricardo de São Vítor, né? No seu livro sobre o Apocalipse, né? Do ano 1000, me parece. Mas um perigo muito grande que tem ao se interpretar o livro do Apocalipse é que as pessoas geralmente têm duas formas de interpretá-lo, né? Ou se olha o Apocalipse como se o pessoal fosse arqueólogos. Olha, isso aqui aconteceu em tal local. Isso aqui quer dizer não sei o que lá. Isso aqui é não sei o que. Isso aqui é não sei o que lá. Né? Isso aqui aconteceu em tal ano. César Nero foi esse cara aqui. Domiciano foi esse cara aqui. João estava em tal local. Ele foi para tal local, ficou preso nessas celas. Essa é uma leitura muito pouco espiritual do livro do Apocalipse, que é um livro riquíssimo, que tem muita riqueza para nos transmitir, né? Sobretudo da esperança. É uma leitura muito pobre fazer a leitura do Apocalipse dessa forma. E a outra forma também que se considera errada de se ler o Apocalipse é fazer o Apocalipse como se fosse um livro de adivinhação. Vai acontecer tal coisa, tal dia vai chover canivete, né? A lua de sangue, e não sei o quê, né? E o sol escureceu, né? Caíram as estrelas do céu, meu Deus, né? Isso também é muito errado, porque o livro do Apocalipse não tem esse intuito, né? A gente não é futurólogo, né? Adivinhólogo, nada disso. A gente está lendo Apocalipse para manter a esperança firme de que o Imaculado Coração de Maria vencerá no final, tá? O livro do Apocalipse, ele tem 7 narrativas da história da salvação da humanidade, ou seja, São João conta uma história, ele vai, conta tudinho, como é que tudo foi feito, bonitinho, passa pela tribulação. Quando passa pela tribulação, na hora da peneira, aquele que permanece no final é salvo, e aí tem a vitória, o triunfo de Deus sobre o mal. E aí, do nada, ele começa a narrar tudo de novo. Narra tudo de novo. Olha ali, está sendo criado, está sendo feito, está caindo no pecado, o povo está passando tribulação, o povo fiel vai permanecer fiel, vai morrer a tribulação, e quando passa a tribulação tem a vitória de Deus. Ele faz isso 7 vezes, né? E assim, é sempre com um detalhe a mais, sempre uma riqueza a mais, alguma outra informação transmitida, né? Para essa narrativa, né? Vai ser sempre se acrescentando uma informação relevante para a história da salvação, tá? Então começa lá, a primeira visão são as cartas das igrejas da Ásia, né? Que são aquelas igrejas, deixa eu ler o nome delas aqui, que eu nunca lembro de cor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, Sardes e Tiatira, né? Elas são todas na Turquia hoje. São João ele manda uma carta para eles para dar uma bronca. Ele fala assim: olha, vocês tem que permanecer fiel, a tribulação vai vir. Vocês têm que ficar fiéis, né? A gente vai passar por uma grande tribulação aí. Se vocês não forem fiéis, né? Você veja, lá em Tiatira, existia um hábito de se lavar as roupas, né? Que não poderiam andar com roupas sujas, né? E o pessoal estava sendo meio desleixado com isso. Ele vai e dá uma bronca assim: veja as vestes brancas do Cordeiro,
que nos lava e nos purifica, né? O pessoal de Laodiceia, que tomava banho nas águas termais que tinham lá, tinham poços de águas termais, ele se aproveita disso e fala, olha, quem for morno, quem tiver morno, igual essas águas termais que vocês ficam tomando banho ali, ficando sendo morninho, os mornos serão vomitados. Então continua sendo morno para você ver, não se converte não. Ele dá uma bronca na galera, né? Ele dá uma bronca. Essa primeira narrativa dele. Mas nas outras 6 ele faz esse ciclo que eu falei, né? A primeira acontece lá no capítulo... no capítulo 3, se eu não me engano, eu teria que pegar a Bíblia, está ali longe. Capítulo 3, depois vai no capítulo 4 até o capítulo 7. Que se faz no final do capítulo 7 tem o triunfo. Depois ele volta do 8º até o capítulo 12. É a outra visão. A quarta visão, né? Depois a quinta visão vai do 12 ao 15, do 15 ao 18. Depois vai do 18 até o 20. Aí depois a sétima visão vai do 21 ao 22. Mas sempre fazendo esse ciclo. Ele começa a narrativa, passa na tribulação, e aí depois ele conta no final o triunfo. Vejam, o louvor, a glória, o poder, a majestade, o senhorio, a ele, o cordeiro, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, né? Ele sempre acrescenta narrativas e informações preciosas ali. O que ele narra, então, especificamente? Ele está dizendo, e aqui aqui eu chamo a atenção dos irmãos, que nós seguiremos, de um jeito ou de outro, o caminho do nosso esposo. A igreja seguirá o caminho do seu esposo. Né? Tem uma máxima que falam por aí, se está tudo bem na tua vida, é porque está tudo errado. Né? Se você não está com problemas, você está com algum problema. Né? Nós, cristãos, fomos feitos para a cruz de Cristo. Né? Como eu falei, não estou dizendo que você tem que sair por aí procurando sofrimentos inúteis, não. O sofrimento tem que ser unido ao sofrimento de Cristo. É um sofrimento lícito, salvífico e libertador. Né? Não é sofrimento inútil. Ai, fulano não me ama, eu vou cortar meu pulso. Não é isso, não. É um sofrimento real. Sofrimento real. Né? Nós fomos convidados a esse tipo de sofrimento. A cruz. Quem quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Né? Ele lá no capítulo 6, São João, ele fala que... Deixa eu tentar abrir aqui o capítulo 6 para poder ler junto com vocês. Aí ele fala dos selos, né? Muito interessante isso. Dos 7 selos. Mas ele vem... Eu vou ler aqui um pedacinho. Depois, vi o cordeiro abrir o primeiro selo e ouvi um dos 4 animais clamar em voz de trovão. Vem. Veja, os 4 animais são os 4 evangelistas, tá bom? Os 4 animais são os 4 evangelistas. Os evangelistas dizem, vem. Um dos 4 animais diz, vem. Né?
Talvez São João esteja falando dele próprio, né? Então vi aparecer um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Ou seja, o cavaleiro do cavalo branco surge de lá. É o primeiro que surge ali. Eu vou adiantar aqui. Cadê? Aqui, no versículo 12, ele diz assim: depois viu o cordeiro abrir o sexto selo, e sobreveio então um grande terremoto. O sol se escureceu como um tecido de crina. A lua se tornou toda vermelha como sangue. Esse grande terremoto aqui, ele está fazendo uma distinção, fazendo uma analogia muito clara a aqueles que são apegados à terra, né? Como eu vou te dizer isso? Deus dá-me forças. Aqueles que são apegados à matéria. Se você para perceber, a cruz é a loucura deste mundo, né? Se você não é visto como um louco, porque crê na vida eterna, se você não é visto como um antiquado, um louco, um maluco, desalojado, você talvez esteja nesse grupo que vai provocar o grande terremoto. Ou seja, as pessoas vão fazer um grande alvoroço. Quem vai fazer esse alvoroço é o povo que é contra a Igreja de Cristo, né? Aqueles atrelados à terra vão fazer um grande estardalhaço. Vão fazer um grande estardalhaço. Porque vão começar a apontar e fazer chacota daqueles que creem na vida eterna. Vão fazer barulho e vão conseguir derrubar muito a sua fé. Né? No terremoto, muitas pessoas não ficam em pé, muitas pessoas caem. Né? Então, assim, o que São João está fazendo referência aqui é a esse tipo de pessoa de fé tíbia, né? De uma fé morna, como ele fala lá para o pessoal das igrejas da Ásia. Esse pessoal que está atrelado à terra vai fazer a terra tremer e vai fazer muita gente cair. Esse é o grande terremoto, né? Os abalos cósmicos, né? Essas grandes tribulações, é isso. É o jovem que entra na universidade pública e depois perde a fé. Né? Com quantos isso acontece? Aqueles que estão ligados à terra conseguem arrastar aqueles que estão olhando para o alto, se não mantiverem os olhos fixos na cruz de Cristo, estes sucumbem. Né? Eu mesmo quase sucumbi, né? Mas Cristo é nossa força e nos fortalece, nos levanta. É Ele que nos faz ficar de pé, né? E nós devemos ficar firmes para passarmos e vencermos a tribulação. Nosso Senhor, Ele permite que tais coisas aconteçam porque Ele quer preparar a sua esposa para as grandes tribulações. Eu me lembro muito
Santa Teresa de Ávila, que Nosso Senhor mandou ela visitar um doente em algum local, não me lembro exatamente onde, e ela saiu, foi de carroça visitar alguém em outra cidade distante, andando a cavalo, e ela estava passando em cima de uma ponte. O cavalo deu um refugio e a carroça virou. Ela caiu de cima da ponte, dentro de um brejo, se ralou toda, se machucou toda, ficou sangrando, e ela olhou para o Senhor e falou assim: Senhor, eu te dei a minha juventude, eu te dei a minha virgindade, eu te dei a minha castidade, eu te dei tudo, Senhor, para você fazer isso comigo agora. Aí Nosso Senhor vira para ela e fala assim: Teresa, é assim que eu trato os meus amigos. Aí ela vira para ele e fala assim: e é por isso que tens tão poucos amigos, né, Senhor? Nosso Senhor, ele tem dessas coisas, né? Os prediletos dele, ele deixa passar por sofrimentos grandiosos, terríveis e muito injustos na maioria das vezes, né? Mas é aquilo que eu falei, se a sua vida está 100%, tem alguma coisa de errado, né? A nossa vida é uma vida de batalhas, né? Não precisa ser batalha de ser necessariamente perseguido na rua, né? Eu acho que ainda não chegou lá, não. Vai chegar, né? Vai chegar. Daqui a pouco vai ser proibido dizer a verdade no mundo, vai ser proibido ser católico, vai ser proibido muita coisa. Ainda não chegou lá, né? Mas eu digo que o sofrimento na sua vida, no dia a dia, na sua casa, né? A sua cruz na sua casa. Tem uma cruz aí que você precisa procurá-la e abraçá-la, né? Você precisa estar passando pela tribulação, porque o Nosso Senhor quer te preparar, Ele quer nos preparar para a grande tribulação. Então, assim, nesse capítulo, no capítulo 6, ele fala disso, né? Eu vou dar fazer um breve comentário aqui sobre o capítulo 4, que é onde ele narra, antes de voltar ao 6, ele narra basicamente a encarnação, né? Existe uma espécie de liturgia do céu, que é revelada, né? Um trono, e do lado desse trono existe um mar de cristal, e esse mar é a multidão da igreja, né? Ao redor do trono. Quer dizer, a liturgia ela é um ato que Deus faz, que sai de Deus para que o homem celebre bem para Deus, né? O que é isso se não a encarnação do Filho de Deus? É um ato de Deus saindo da sua majestade e se encarnando no meio dos homens, né? Se fazendo homem. Porque, veja, Deus por si só, Deus é incapaz de sofrer. Deus não pode chorar. Tá? Então Deus se faz homem para que ele possa chorar por você. Deus se encarnou para sofrer por nós. Ele quis sofrer por nós, porque ele não podia sofrer. Não cabe em Deus o sofrimento, né? Então, Deus ele se encarna e a história da salvação da humanidade começa ali, né? E nós devemos seguir o caminho do Mestre, né? Devemos passar pela cruz também, assim como o Mestre passou. Então, tem toda uma simbologia, né? Os anciãos são os justos do Antigo Testamento, né? Os animais são os 4 evangelistas. E aí, quando ele vê, lá no capítulo 4, um livro com 7 selos, São João chora, porque ninguém consegue abrir os 7 selos. E aí um ancião consola a São João, dizendo assim: não, fica tranquilo, o leão da tribo de Judá,
ele vai abrir os selos, né? E ele começa a narrativa da salvação, né? Do processo, do projeto salvífico de Cristo. Então, os 7 selos, eles são necessariamente a história da igreja. O primeiro animal, ou seja, um evangelista, diz: vem. Então, lá vem os 4 cavaleiros, né, do Apocalipse. Vamos falar um pouquinho deles. O primeiro cavaleiro é o cavaleiro do cavalo branco. Quem é o cavaleiro do cavalo branco? Cristo próprio, né? É nosso Senhor, que vem saltando entre os montes, né? Que virá para salvar a igreja. O segundo cavalo é o cavalo vermelho, né? Ele abre o segundo selo. E aí, esse cavalo vermelho faz os homens morrerem, né? É o cavalo da morte. Faz os homens morrerem. Esse é o cavalo que representa o martírio. Os mártires do primeiro século da igreja. Tá? São aqueles que morreram por causa de Cristo. Era proibido ser cristão. Esses homens todos morreram. Os homens e mulheres morreram. Vejam a história de Santa Felicidade. Né? Nos primeiros séculos da igreja, morrendo grávida, né? Não podia ser jogada aos leões, porque os romanos eles tinham alguma coisa que não permitia que eles matassem as mulheres grávidas ao jogassem aos leões, mas que elas pudessem ser jogadas depois de parir. Aí jogavam ela e os bebês, mas grávidas não podiam. Não sei qual era a loucura que eles tinham. Mas até os romanos respeitavam mais as grávidas e os bebês prematuros do que as feministas abortistas que hoje em dia defendem a morte do bebê nos ventres de suas mães. Então, Santa Felicidade grávida, vendo que todos os seus irmãos iam morrer no dia manhã seguinte, grávida de 8 meses, mas com 8 meses é mais difícil para o bebê sobreviver, o parto é mais difícil, e aí ela entra em oração e começa a entrar em trabalho de parto e sofre dores terríveis, terríveis. E os soldados romanos começam a debochar dela na célula, dizendo que, nossa, você não aguenta nem dar a luz aqui a uma criança, imagina como for amanhã na frente dos leões, como é que vai gritar, como é que vai sofrer. E ela diz para ele, repleta do Espírito Santo de Deus, ela olha para eles e diz, aqui, quando eu sofro, sou eu que sofro, mas amanhã, na arena, outro sofrerá em meu lugar. Ou seja, ela tinha certeza de que ela iria unir o seu sacrifício ao sacrifício de Cristo. Ela era o próprio Cristo, ela era um alter Christus sofrendo o martírio em nome da fé que ela não quis renegar. Né? Então esse é o primeiro cavalo. É o cavalo vermelho que representa o martírio, a morte, né? Dos primeiros cristãos. Abre-se o terceiro selo e ao ver um cavalo preto, que representa a morte, mas a morte da fé. É o cavalo que traz a heresia. E no começo da igreja havia muitas heresias. A igreja não estava unida, perfeitinha. Tinha muitos cristãos trazendo um monte de maluquice dos judaísmos deles para dentro do catolicismo, da igreja católica. Já havia muitas heresias começando ali. Eu recomendo, tem um livro muito bom, que eu não estou com ele aqui agora para mostrar a vocês, a história das heresias. Aí vai se entender bastante já que se faz referência com o cavalo preto. O quarto cavalo é o cavalo amarelo, o cavalo esverdeado, aí depende da tradução que é colocada. Mas esse cavalo fala de mim especificamente, de muitos de nós. É o livro dos cristãos hipócritas, né? Aqueles que, como eu, vivem uma coisa e falam outra, né? Infelizmente, somos muitos, né? Aqui eu só posso falar por mim.
né? Que gostaria muito de amar a Deus, mas não consigo. Não amo a Deus e peco e sou miserável. Mas quando a gente vai lá e se confessa, a hipocrisia acaba. A gente revela nosso pecado. Mas esses cristãos serão como aqueles mornos que serão vomitados. E se eu não me converter, também eu serei vomitado, né? O Cavalo Amarelo fala disso, né? Dos falsos cristãos. Os cristãos são hipócritas, daqueles que não amam a Cristo como deveria ser amado. Aí cabe a cada um de nós se avaliar e se ver, né? Em que situação o nosso coração se encontra, né? E clamar por misericórdia, porque a misericórdia de Deus sempre alcança a todos, todos aqueles aqui que a ela recorrerem, né? Muito bem, o quinto selo é aberto, e aí os mártires, aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, eles questionam a Deus sobre o tempo. Quanto tempo vai demorar para que o Senhor se manifeste? Eles perguntam a Deus, quanto tempo demorará? Quanto tempo vai durar esse sacrifício? E a resposta é coisa de meia hora. Né? É um tempo curto, a gente não sabe quanto é esse tempo, mas entende-se que é um tempo curto. Pode ser 1 ano, pode ser 1000 anos. Não sabemos. Né? Não, mas lembre-se que não é aqui para fazer adivinhação. E aí o sexto selo é aberto. Quem vem é o anticristo. Né? O sol vai se escurecer, como está no capítulo 6, versículo 12. O grande tremor, quer dizer, aqueles que são apegados à terra vão fazer algazarra e vão fazer de tudo para manter presos à terra aqueles que querem olhar para o céu. Né? O sol vai escurecer, ou seja, Jesus, que é a luz, Jesus que é o sol da vida, né, a estrela da manhã, ele vai escurecer. Mas, nossa, Jesus perde a sua luz? Não. Mas as pessoas não verão mais a Jesus como a luz. Isso vai acontecer ou já está acontecendo? Né? Quantos realmente no mundo hoje adoram a nosso Senhor Jesus Cristo como a luz das suas vidas? Quantas são as ideologias que retiram nosso Senhor Jesus Cristo do centro do universo, do centro da vida? Né? Quantas são essas ideologias, né, que têm removido o Senhor do centro, colocado o homem como centro das coisas? Né? As estrelas vão cair do céu. O que são isso? Esses são aqueles cristãos que têm a fé fraca. Eles até subiram, mas eles caíram. Né? Eles perderam. Eles se perderam. É como se fosse aquela semente que caiu em terreno pedregoso. Eu tinha até um pouquinho de terra, mas a raiz não foi profunda. E aí as plantas, o sol veio e as plantas secaram. Né? E aí no capítulo 7, ele culmina com a salvação. Né? Ele vê 4 anjos demoníacos que impedem os 4 ventos de soprarem. Ou seja, 4 demônios impedem que o evangelho seja pregado no mundo. Espalhar aos 4 ventos a boa nova, não é isso? Não é isso que é o evangelho? A boa nova sendo pregada aos 4 cantos da terra? Isso não está acontecendo? Isso já não está acontecendo? Né? Não aconteceu no passado e continua a acontecer hoje? Né?
O que é que não tem deixado o evangelho ser pregado verdadeiramente? Né? Quem são os inimigos de Deus e da igreja hoje? Mas ele conta que o anjo do Oriente vem marcar o número dos salvos. Ora, esse anjo do Oriente, o anjo que vem do Oriente, é o próprio Cristo. Né? E vem marcar o número dos seus salvos, ou seja, vem pegar os santos do Antigo Testamento, né? Os 144 mil. Lembra que eu falei? E aí, quer dizer, narra-se a vitória, o triunfo de Cristo sobre o mal. Né? Então, o que é preciso para chegar a essa vitória? Esperança. Mais do que isso, né? Existe uma palavra que define muito bem isso. Chama-se hipomoné. Hipomoné. Hipomoné, no grego, quer dizer... tem traduções que são feitas como paciência e tem traduções que são feitas como perseverança. Tá? Então, se a gente botasse para traduzir, seria uma paciência perseverante e uma perseverança paciente. Ou seja, você é constante. Constante. Né? Tem uma frase que eu não me lembro de quem é agora, mas é de não sei se era de Nietzsche, se era de Kant, não me lembro agora. Era de Freud, não lembro. Algum desses filósofos modernos pavorosos dizia, mas que tem até uma certa razão, né? Ele dizia que quem tem um porquê suporta qualquer como. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Por isso eles odiavam tanto a religião. Porque a religião te dá um porquê. Se você tem um porquê, você suporta qualquer como. Por isso que para Marx, a religião é o ópio do povo. Porque você pode ganhar um salário de fome, você pode passar necessidade, passar dificuldade, passar um sofrimento terrível na sua vida, mas você tem esperança da vida eterna. Você vai para a igreja no domingo, é aquela sua revolta de você pegar em armas e tirar o burguês do poder, o seu chefe rico do poder com armas, que aquela fábrica não é dele, aquela fábrica te pertence. Ao invés de você fazer isso, você vai para a igreja e o padre fala: hipomoné. Tenha paciência na perseverança. E seja perseverante na paciência. Cristo está contigo. Você se acalma. Você se acalma. E você entende que o método revolucionário não é o caminho. O caminho é o céu. Quem promete paraíso na terra é o demônio. Por isso que para Marx a religião é o ópio do povo. Por isso eles precisam destruir a igreja. Por isso a igreja é perseguida hoje. A igreja é perseguida porque ela dá força, dá esperança. A igreja dá a fé. E essa ninguém tira. Ninguém tira. Nem o demônio tira a tua fé, a tua essência. Né? Então, nesses momentos é necessário ter hipomoné. Você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, difamado. Como Bento XVI dizia, você vai ser ridicularizado. Eles diziam que era o martírio do século XXI, é o martírio da ridicularização. A pessoa morre em vida. Você é visto como um tolo, um louco. Ih, já vem lá o fulano, que é da igreja. Já vem ele querer dizer que o aborto é pecado.
Lá vem ele querer dizer que a Igreja Católica salva, né? Lá vem ele querer convencer a gente de que nós fomos feitos para o céu e que os prazeres desse mundo são enganações. É necessário hipomoné, às vezes até dentro da sua casa, dentro da sua família, às vezes dentro da sua própria família, a ser ridicularizado, perseguido, excluído, mas tem de bom ânimo. Hipomoné. Né? Por quê? Porque benditos, bem-aventurados, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Isso não é o céu? O banquete nupcial do Cordeiro? As muitas moradas do meu Pai? Ou isso é pelo menos a 7ª morada, né? Acima da 7ª morada, só a visão beatífica de Deus. Hipomoné, né? É ter paciência. Vejam, meus irmãos, o mundo hoje tem passado por um processo propositadamente de secundarização da sociedade. Significa isso. As pessoas têm vivido uma... existem 2 formas de se viver, segundo alguns sociólogos, engenheiros sociais, 2 formas de se manter relações sociais. Uma relação primária, que é essa relação que nós estamos tendo aqui, uma relação familiar, em que você não vale o que você tem, você vale o que você é. Você é amado desse jeito que você é. É desse jeito que Deus te ama. Né? E tem a relação secundária, que é essa relação que eu tenho com a padaria. Eu vou na padaria e falei, oi, toma aqui esse dinheiro, me dá aqui um pão. Boa tarde, fica com Deus. Tchau, tchau. É uma relação de troca. Hoje, tudo tem virado uma relação secundária. A gente não tem mais relação familiar. Porque se eu tiver relação familiar com o meu vizinho, com o meu amigo no trabalho, com a minha sogra, com o meu tio, com o meu colega da rua, com o meu vizinho do apartamento de cima que faz obra o dia inteiro, se eu tiver relação primária, eu vou amá-lo como eu amo a minha família. E aí, os problemas do mundo vão acabar. Vão acabar, tenha certeza disso. Né? Só que isso não é aleatório, isso é de caso pensado. Nós precisamos retomar esse olhar cristão para as coisas, olhar cristão para o mundo. É isso que o livro do Apocalipse vem trazer. Nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos ter paciência com os irmãos. Paciência na perseverança com aquele irmão que me irrita, com aquele irmão que me chateia, com aquele irmão que me desrespeitou. É necessário hipomoné. Entendeu? Porque a gente não vai necessariamente nesse momento, mais para frente, eu acho que até vai, passar por grandes tribulações agora. Estão até querendo, né? Tem essas coisas aí de ser obrigado a tomar vacina, ser obrigado a fazer um monte de coisa para continuar vivendo, né? Ora, se eu não tomar vacina e alguém que toma vacina ficar do meu lado, olha, se a pessoa tomou vacina, já está vacinada, está imune, por que eu sou obrigado a tomar então? Ou ela não acredita na vacina que ela tomou e vai pegar o vírus de mim, ou eu tô certo, não tem como, né? Ou a vacina não funciona, ou eu tô certo. Você veja. Mas o que está em jogo aqui não é nem essa questão em si, mas é ver como os estados estão tomando poder sobre o indivíduo. Né? Como as liberdades individuais estão em risco. Né? As coisas estão em risco.
Os governantes estão sendo tiranos. Né? Ninguém pode te obrigar a fazer nada que você não queira. Ninguém pode. Tentem vir dar a vacina no meu filho aqui, para vocês verem. Tentem vir. Mas vem. Vem sim dar vacina no meu filho aqui em casa, sim. Vacina desse vírus maldito. Vem. Né? Vejam como as liberdades individuais estão em risco. Então, eu prevejo para o futuro coisas muito piores. E o pior, passadas como se fossem coisas boas. Né? As pessoas estão perdendo as suas liberdades individuais, né? Estão sendo obrigadas a fazer coisas que elas não queiram e estão achando que isso está certo, que é pior. Né? Mas é necessário hipomoné, paciência. Né? Tempos difíceis virão. Mas nesse momento, a hipomoné é para a sua vida no dia a dia. Não precisa estar na frente, na revolução, que ela vai invadir sua casa e vai dar vacina. Então... Não é isso não. É no seu dia a dia. Eu até acho que vai fazer isso daqui a pouco. Se nada for feito, daqui a pouco vai ter esse tipo de coisa sim. Gente entrando na sua casa te obrigando a vacinar teu filho, colocar identificador debaixo da pele, né? Eu acho que é a teoria da conspiração. Dá uma googada aí, você vê que já tem países utilizando esse tipo de identificação, tá? Já tem países usando, né? Ah, não, é um registro único, é um documento que onde você passar, você vai no aeroporto, não precisa um monte de papel, é só encostar o pulso ali que já vai saber quem você é. Isso, todo mundo vai saber onde você está. Sempre. Rastreado com um chipzinho de identificação debaixo da pele. Parece teoria da conspiração, eu sei. Mas não é. Dá uma googada aí que vocês vão ver. Mas eu não estou falando disso não, dessa maluquice não, tá? Isso vai acontecer daqui a pouco. Daqui a alguns anos isso vai acontecer. Estou falando da hipomoné no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com seus irmãos, com seus pais. Hipomoné. Hipomoné. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a mensagem do Apocalipse. Que haverá um triunfo. Olha, eu tenho certeza, meus irmãos, para finalizar, de que o Imaculado Coração de Maria vai vencer no final. Eu tenho certeza disso, porque é uma promessa dela. Resta a nós escolhermos se vamos ficar do lado de dentro ou do lado de fora do Coração Imaculado de Maria. Para ficarmos dentro do Coração de Maria, é necessário sermos moldados por ela. Nossa Senhora, ela é necessária à salvação dos homens. E aqui é muito simples. Deus começou a sua obra de salvação por Maria. Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Isso significa que Deus até hoje está salvando o mundo através de Maria. Até hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre? Sim ou não? Se ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e se ele começou lá no passado a obra de salvação pelo sim de Maria, pela encarnação de Jesus no ventre de Maria, Nossa Senhora continua a salvar o mundo gerando Jesus Cristo até hoje em seu ventre. Como é que ela faz isso? Quando ela gera outros Cristos. Quando nós somos empurrados para o ventre da Virgem Maria e nele somos gestados outros Cristos, à semelhança de Cristo Jesus. Eu preciso me empurrar para o coração de Maria. Eu preciso me jogar lá dentro. Porque aí, quando eu for gerado no ventre de Maria, eu vou poder dizer assim, ó, já não sou mais eu que vivo. É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. E aí sim, eu vou estar lá, vestindo as vestes brancas, na multidão de santos,
ao lado do Cordeiro, um banquete nupcial. Fora disso, fora do Imaculado Coração, que vai vencer no final, o meu destino será outro, onde haverá choro e ranger de dentes. Né? Mas, hipomoné, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Viva Cristo Rei. Termino por aqui. Isso aí, Pedro. Agradecemos pela sua palestra. Foi muito edificante para nós. E a gente vai abrir agora para perguntas, quem quiser colocar perguntas. E tem uma pergunta aqui que colocaram. Gente, não faz no meio pergunta da difícil, palestra. não, hein? Deixa eu só achar aqui, porque foi lá no início. Achei. A Júlia perguntou: Pedro, tem como saber quando cada uma das 7 trombetas vai ser tocada ou se já foram, ou são só símbolos? Não tem como saber. Legal. Não tem como saber. Mas são símbolos, realmente são símbolos, né? Os anjos tocarão as trombetas. Né? Até tinha anotado aqui um comentário, eu não estou achando, mas realmente são símbolos, né? E o interessante aqui, como eu falei, não é que a gente tem que ficar, isso aqui vai acontecer, quando vai ser, tal dia, não. Isso é o que menos importa. Isso é o que menos importa. Tem coisas acontecendo? Tem coisas acontecendo, né? Mas é claro que isso é um símbolo. Não é que assim, ó, vai acontecer, ele tirou o selo e aconteceu outra coisa, não. Veja, para que o livro da vida fosse aberto, era necessário algumas coisas acontecerem. Então, assim, o que é abrir o livro da vida? É fazer as coisas acontecerem. É como o livro foi escrito, como é que a história foi feita, né? Então, cada quebra de selo, cada toque de trombeta, cada evento que vai acontecendo, ele tem uma representação alegórica, né? Tem um significado muito mais profundo por trás, né? E aqui a gente não tem que estar preso nisso, ó, vai acontecer tal coisa, tal dia. O que dá para fazer? Dá para a gente identificar o que já está acontecendo, o que já estou passando, né? O que eu já estou vivendo, né? Muitas coisas já aconteceram, mas muitas coisas ainda estão acontecendo. Então, veja, não tem cristãos hipócritas hoje? Eu sou um. Não tem cristão sendo morto hoje? Ou isso foi só no começo da igreja? Né? Veja, não tem que estar tão preocupado com quando vai acontecer, e sim com como eu vou ficar se isso acontecer. Eu tenho que estar preparado porque eu posso morrer antes de que o Senhor voltar. Antes de que o Senhor volte triunfante para escrever o nosso nome no livro da vida, né? Eu tenho que estar preparado. Porque quando eu morrer, eu vou ter juízo de qualquer forma. Todos nós passaremos juízo. Não há ninguém no mundo que não passará pelo juízo. Respondido? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem uma pergunta, mais uma pergunta. A Clarice da Pascom. Pedro, como relacionar os sinais da natureza com a chegada da volta de Cristo? Olha, é mais ou menos também nessa linha do que falei com a Júlia, né? As interpretações que foram dadas, né, para os tremores
e para a grande tribulação, a queda das estrelas do céu, o sol escurecendo, tem uma linguagem mais metafórica do que tem um sentido mais denotativo do que conotativo, né? Ele é mais metafórico. Mas é claro que grandes tragédias anunciam a manifestação dos filhos de Deus. Veja, a Sagrada Escritura diz, a criação geme em dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. Então, assim como quando eu contemplo a natureza, vamos sei lá, a Clarice que gosta do mar, né, gosta da praia, que olha para a imensidão do mar e vê a grandeza de Deus, vê como Deus é grande, eu sou pequeno, eu preciso me converter para poder ter os meus pecados apagados no mar da misericórdia de Deus. Veja como é possível fazer isso numa simples contemplação do mar. Também eu preciso ver num terremoto, num maremoto, num vulcão, eu preciso ver que há sim uma relação, uma manifestação de Deus para a vida do homem. Você veja, o Haiti, Deus me perdoe, tá? Deus me perdoe, data máxima vênia. Os haitianos, há um tempo atrás, os seus líderes e a maioria da população se vendeu, renegou a Cristo e fizeram um pacto com o demônio, com o voodoo, consagrando o Haiti ao demônio, para que eles estivessem fugindo da fome. E vejam as tragédias que acontecem no Haiti sistematicamente. Sistematicamente. É muito simbólico, né? Vocês vejam, por exemplo, a Polônia, em contrapartida, fez uma consagração da Polônia Imaculado Coração de Maria e consagraram Jesus Cristo, rei da Polônia. O que aconteceu? Na Polônia não houve um atentado terrorista. Não houve uma invasão de muçulmanos nesse êxodo que houve dos exilados no ano passado e retrasado, vocês lembram? Não houve uma invasão. Não houve nenhuma. Quer dizer, quem tiver ouvidos, ouça, né? Se por um lado a gente consegue ver que Deus se mantém fiel com aquele povo que é fiel, por outro lado, aquele povo que renega a bênção também tem que estar preparado para arcar com as consequências, né? Então, sim, essas coisas vão acontecer, mas de uma maneira simbólica, né? O esfriamento da fé, muitos perderam a fé, isso já está acontecendo, né? Não é necessariamente um tremor de terra, mas sim, pode ter o tremor da terra, podem ter isso tudo como um sinal de que o Senhor está voltando. Aqui eu abro um parêntese para falar aqui um pouquinho da aparição de Nossa Senhora em Garabandal. Quem não sabe, quem nunca ouviu falar, procura aí no YouTube, no Google, Nossa Senhora do Carmo de Garabandal. Garabandal, né? Vejam tudo que Nossa Senhora disse lá em Garabandal, né? E uma das coisas mais extraordinárias que ela disse lá é que haveria um grande sinal que ela faria acontecer na humanidade para que o povo se convertesse um ano antes de um grande castigo que aconteceria na humanidade, que seria dado pelo Nosso Senhor. Ela daria um grande sinal. E ela disse que a vidente de Garabandal, que é a Conchita, ela avisaria ao mundo que 8 dias antes do sinal acontecer,
ela avisaria. A igreja está vendo ainda essa possibilidade, se Garabandal é ou não, de fato, uma revelação válida, mas, assim, Padre Pio reconhece Garabandal, para mim já é suficiente, né? O Padre Pio já reconheceu. E a Conchita, que é a vidente, ela está viva ainda. Quer dizer, e a Conchita vai dizer, Conchita está com 78 anos. Eu acho que ela não vai viver mais muito tempo para poder chegar e dizer que vai acontecer o sinal. Seria uma manifestação da nossa consciência. Isso é bastante importante. Veja, o que é importante sobre essa questão do Apocalipse, sobre o fim dos tempos, né? Não é que ele vai chegar e vai morrer, porque a gente pode morrer amanhã, gente. Morrer no fim dos tempos, eu morrer agora, aqui em casa, se eu não tiver em estado de graça, eu vou ao inferno do mesmo jeito. Tá? Agora, o importante é estar preparado. Né? A gente precisa estar preparado, sempre buscando a confissão e a Eucaristia, que é o fundamental. Vamos agora colocar a última pergunta, né, já para a gente encerrar. Tem uma aqui da Maria Luísa. Pedro, pode falar mais da relação da missa com o Apocalipse? Maria Luísa. Veja, tem um ex-pastor protestante chamado Scott Hahn. Ele se converteu lendo o livro do Apocalipse. Né? Ele... Deixa eu tentar achar aqui. Eu esqueci o nome do livro dele. O Banquete do Cordeiro. Eu acho que é isso. Se estiver errado, alguém me corrija aí, por favor. Ele assistiu uma missa depois de ter estudado o livro do Apocalipse e ele viu a missa, a leitura do Apocalipse todinho, né? Ele viu cada símbolo representado, a liturgia representada no livro do Apocalipse, né? Eu peguei aqui um trecho para mostrar para você, olha. O culto dominical está lá em Apocalipse 1:10, o sumo sacerdote 1:13, um altar em Apocalipse 8, Apocalipse 11, Apocalipse 14, os sacerdotes, Apocalipse 11, as túnicas, o celibato consagrado, homens em vestes brancas, candelabros, incenso, cálice, o sinal da cruz, hoje representado pela letra grega, tal, né? O glória, o aleluia, corações ao alto, amém. Jesus Cristo apresentado como o Cordeiro de Deus, né? A intercessão dos anjos e dos santos, os cânticos de antífona, ou seja, aqueles cantos prévios, né? Contemplação silenciosa, o universo se ajoelhando diante do Cordeiro, está lá em Apocalipse 1:17, o banquete das bodas do Cordeiro, incenso, presbíteros e padres, né? Os presbíteros que são padres, né? E as orações. Veja, que é só alguns exemplos que eu tinha separado, não tinha comentado. Mas você vê que toda a liturgia, tudo aquilo que a igreja usa como liturgia, ela retirou do livro do Apocalipse. Porque a liturgia ela é revelada. Isso que é importante ficar salientado na nossa cabeça, de que a liturgia ela não pode ser inventada. Eu não posso fazer na missa ou em qualquer outra prática litúrgica aquilo que eu gosto. Né? O cardeal Ratzinger, hoje Papa Emérito Bento XVI, no seu livro Introdução ao Espírito da Liturgia, ele fala, tem uma frase que é fantástica. Né? Ele está explicando que Moisés
quando fala com o faraó, fala assim, olha, nós vamos embora porque o Senhor mandou eu ir embora. Ele falou, então, vocês vão embora, mas os homens vão, mas as mulheres, as crianças e as propriedades ficam. Ele, não, vamos embora com tudo. Tá bom, vai o homem, mulheres e crianças, mas as propriedades vão ficar aqui. Né? Porque era um tipo de escravidão diferente. Né? O contrato social que existia lá era um pouco diferente da escravidão que é advinda com o nascimento do protestantismo no século XV, XVI, né? É diferente. E aí Moisés falou para ele assim, não, nós vamos levar tudo, porque nós não sabemos com o que iremos adorar ao Senhor. Quer dizer, ele, homem, não sabe. É Deus quem vai dizer. Leve tudo, esteja preparado, porque eu vou te mandar fazer um culto e você tem que fazer o culto tal como eu disser. Por isso que quando Moisés sobe ao monte, né, quando ele desce, o povo construiu o bezerro de ouro. O bezerro de ouro não é uma queda na idolatria imediata. Né? O bezerro de ouro é, na verdade, uma tentativa de manifestar aquilo que eles acreditam que é o seu Deus. Né? É um Deus forte, que os alimenta, que dá sustento. Eles falam assim, não quero nada. Eu mandei esperar para esperar. Passa a faca em todo mundo. Esse povo me esqueceu. Por quê? E aí que Bento 16 diz, se Deus não se mostra, o homem adora o vazio. Se Deus não se revela, o homem celebra a si próprio. Então, quando eu vou à missa e eu quero fazer da missa o que eu quero ir na missa, mas a música tem que ser bonitinha, a música tem que me fazer chorar, o padre tem que fazer um sermão maravilhoso, tem que ser assim, tem que ser assado, eu estou fazendo um monte de exigências para a liturgia, estou mudando o que está previsto na missa, a missa não está sendo celebrada mais para Deus, está sendo celebrada para mim. A missa deixou de ser cristocêntrica e virou pedrocêntrica, brenocêntrica. Não pode. Né? E o livro do Apocalipse tem essa dimensão, de te fazer entender que surge de Deus. A liturgia ela vem de Deus para o homem celebrar para Deus. Não sou eu que faço. Entendeu? Ou não. Beleza. Aqui o Padre Henrique confirmando o nome do livro, está assistindo a live. Opa. Benção, Padre. Não se mostra. A Débora também confirmando. Né? Um pouquinho. Como é que eu vejo? Eu preciso escrever os comentários. Tem um outro comentário aqui, ó. Aqui é mais refletindo, né? Se posso dar minha opinião, quer dizer que o Apocalipse, de fato, é a revelação da história no dia a dia, em todos os tempos. É a luta do bem e do mal em todos os tempos. Porém, como disse o palestrante, a vitória do bem é certa. O Apocalipse está na história individual de cada homem, bem como na história em si. É um alimento para a fé dos cristãos. Esperança para as vicissitudes da vida. Quem falou? Tânia Magali. Ah, sim. Ah, é minha prima. É meu primo, acho que está escrevendo pelo Facebook da esposa, eu acho. Por último, eu vou colocar esse daqui da Tielane, que ela botou logo no começo. Na metade, praticamente. Pedro, eu acho que a introdução do livro do Apocalipse não se esgota. Sugiro que se faça um estudo por partes, pois é um livro que utiliza-se de muitas simbologias. Para mim, é um livro de muita esperança, como alfa e ômega. Veremos um novo céu e uma nova terra. Ou seja, ela está me convidando para dar mais palestras sobre o Apocalipse. É isso aí. Me chama para coisa mais fácil, pelo amor de Deus. É isso aí, gente. Vamos encerrando por aqui, então. Mais uma vez, agradecendo ao nosso palestrante. Pedro, muito obrigado. Foi muito bom.
tirou as dúvidas aí do pessoal, né, que mandou pergunta, né, da melhor forma. Agradecemos a disposição. E é isso aí. Se quiser dar alguma palavra agora no final, fazer também uma oração para a gente encerrar, fique à vontade. Então, agradeço aí o convite, agradeço as mensagens dos nossos irmãos que assistiram, nos prestigiaram, perderam seu tempo me ouvindo falar, né? Que Deus recompense a caridade de vocês, fazendo uma hipomoné, tendo que me ouvir falar tanto tempo, né? Isso é verdadeiramente hipomoné. A Gabriele foi uma excelente palestra. A Gabriele não conta, né? A Gabriele não conta. É suspeita. Marmelada, a Gabriele falando. Agradeço aí a paciência, né? A perseverante paciência perseverante. Eu viro, espero, apesar das minhas limitações, ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas, né? Ter tirado esse mito do medo do Apocalipse, né? A gente não tem que ter medo do Apocalipse, a gente tem que ter medo de ofender a Deus, né? Tem que ter medo de ir para o inferno porque ofender a Deus, né? Veja, se a alma no inferno fosse dita a ela que depois de passar uma eternidade no inferno, ela veria a Deus por 1 minuto, ela diria que todo o sofrimento do inferno valeu a pena, né? Se ela pudesse ver a Deus apenas por 1 minuto, né? Então, que a gente possa, como Lázaro da parábola, não São Lázaro, amigo de Nosso Senhor, mas o Lázaro da parábola, né? Que era pobre, humilde, e que foi para o seio do pai Abraão, né? Que hoje o seio do pai Abraão não existe mais, Jesus Cristo morreu e nos salvou a todos, né? O limbo dos patriarcas. A gente possa com eles ser firme e não ficar com... Ele teve Comoné, ele se manteve fiel, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar das tristezas, apesar de comer as migalhas que caíam na mesa do rico, ele se manteve fiel e para ele foi preparada uma morada, uma cadeira, né, no banquete nupcial do Cordeiro, né? Quem se mantiver fiel até o fim, esse será salvo, né? Quem for fiel até o fim será salvo. Independente do seu pecado, da gravidade do seu pecado, da imensidão do seu pecado, se você se arrepender, permanecer fiel até o fim, você será salvo, né? É presente de Deus, é graça de Deus, podemos nos confessar e recebermos a Eucaristia, né? Quem vive a Eucaristia já consegue viver um pouco do Apocalipse. Quem está ali na Eucaristia está entrando num outro mundo, como diz o Bento XVI, né? Nesse livro Introdução ao Espírito da Liturgia. Quando a gente vive a liturgia da missa, a gente está entrando num outro jogo, numa outra realidade alternativa, né? É a melhor onda que pode ter assistir a Santa Missa, porque você está vivendo o céu na terra. Ali na missa há uma prévia do que é o banquete nupcial do Cordeiro. Que nós sejamos, pois, meus irmãos, apesar das nossas misérias, fiéis e suplicantes da graça e do amor de Deus. Que a gente fique como o mendigo Lázaro, comendo as migalhas que caem da mesa do Cordeiro, esperando que um dia ele possa olhar para nós e dizer: vinde, benditos de meu Pai. Né? Que não há saudação mais bela do que essa. Podemos um dia ouvir do Senhor: vinde, benditos de meu Pai. Né? Não há frase mais bela que uma alma pode ouvir na vida. Né? Combati o bom combate e mantive a fé, Senhor. Aí ele vai me dizer: um dia, eu espero, vinde, benditos de meu Pai. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Amém. Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Muito obrigado, Pedro. Estamos juntos. Também é destacar aqui que o nosso seminarista João estava acompanhando, né, na live. Ah, legal. Vou agradecer para você. Beleza. Isso aí, pessoal, continua agradecendo aí. E é isso, Pedro. Agradecemos mais uma vez e agradecemos a cada um que assistiu, cada um que compartilhou. Continuem aqui atentos às nossas redes sociais. Às 7 da noite vai sair o vídeo, né, do Santo do Dia com Jovens, de São Cosme e São Damião. E Opa. é isso aí. E amanhã temos missa, como todo domingo, às 7, às 10 às 19. Esperamos você na casa do Senhor, ok? Valeu, Pedro, tamo junto. E um beijo aí no João Paulo que o pessoal tá mandando. Ah, obrigado, mandou um beijo, João Paulo. Tânia Magali. Ah, tá. Um beijo a todos aí. Muito obrigado. Tá aqui, ó. A Débora falou alguma coisa aqui, você viu? A última comentário dela foi do banquete do Cordeiro. Ah, tá bom, então. Beleza. Valeu, gente. Muito obrigado. Deus abençoe cada um. Valeu, Pedro. Valeu, valeu.